Começa agora o programa Mais Saúde. E hoje o nosso programa vai falar de um tema muito importante, como cuidar da pele e também se prevenir para o câncer de pele. E para falar um pouco sobre esse tema, nós convidamos aqui hoje a dermatologista Poliana Maia. Seja muito bem-vinda, boa noite. O programa é todo seu, a gente vai tirar, né, as dúvidas desse tema, né, que atinge tantas pessoas, né? Hoje em dia a gente tem muita exposição ao sol, então a gente vai tirar essas dúvidas, não é mesmo, Poliana? Verdade. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você quer deixar a sua contribuição, sua opinião ou a sua dúvida, entre em contato aqui na TV Campos de Minas pelo 3372-3720 ou também nos mande uma mensagem no WhatsApp, no 9972-1640. A gente vai contar com as perguntas de vocês aí. Poliana, eu costumo brincar aqui no programa que é importante para o pessoal de casa entender o que é o tema que a gente traz aqui de uma maneira bem simples, né? Então, a gente começa fazendo umas perguntas de um jeito mais básico, de um jeito mais geral. Então, fala um pouquinho para a gente o que é a pele e qual seria o papel dela no funcionamento do nosso organismo. Então, a pele, muita gente não entende é que a pele ela é um órgão do nosso organismo. Ela também, na verdade, ela é o maior órgão que a gente tem. Então, ela é a maneira que nós temos para nos comunicar com o meio exterior. Então, para poder entrar em contato, para você sentir, para ter o tato, para nos proteger contra o meio exterior, contra bactérias, contra fungos. Ela serve também para evitar a desidratação, a perda de água. Ela também serve para manter a nossa temperatura corporal. Ou seja, a pele ela é importantíssima, né? Então, a gente tem que cuidar bem para poder manter todos esses cuidados da que a pele tem conosco. A pele seria assim, nosso melhor amigo, vamos dizer assim, aos agentes externos, né? Isso mesmo. Eu acho isso muito interessante, né? Ela ela é quem briga aí com o bem externo para nos salvar. É verdade. A gente hoje em dia vive um excesso de calor, vamos dizer assim, né? Altas temperaturas. A gente viveu agora esse ano um período prolongado mesmo de calor. A gente está vivendo, acho que um verão, né, mais extenso. Então, é perigoso se expor a esse sol? Existe uma dose certa, um horário que vamos dizer assim, esse a gente pode se expor? Então, expor ao sol numa medida certa, não. Mas a gente tem que tomar sempre cuidado, porque o sol em excesso faz mal e muito mal para nossa, não só para nossa pele, como para nossa saúde. Então, eu sempre começo falando assim para os meus pacientes e para todo mundo. A gente tem que entender que o sol, ele se irradia na face da Terra através de dois meios de raios ultravioletas, que é o UVA e o UVB. O UVA é aquele raio que ele começa desde que o sol nasce até a hora que o sol vai embora. Então, ele é um raio constante o dia inteiro. Esse tipo de raio é aquele raio que causa mancha, raio que causa o envelhecimento da pele, que causa pequenas queimaduras. E o UVB, que é o raio que acontece principalmente de 10 da manhã até as 4 da tarde, é aquele raio que está principalmente associado ao que? Ao câncer de pele. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, se for para se expor, não tentar se expor no momento do raio ultravioleta B, que é aquele horário de 10 da manhã às 4 da tarde. Porque esse momento é aquele momento que você está com maior propensão a poder adquirir o raio que causa o câncer de pele, principalmente. Não que o UVA não cause, mas é menos. Então, assim, tem que expor de uma maneira adequada e preferindo estes horários, que não sejam de 10 às 4 da tarde. Por exemplo, a gente vai falar muito sobre essa questão do protetor solar, que já é a próxima pergunta. Por que o protetor solar ele é tão importante, vamos dizer assim, está sendo usado, né, por todo mundo, né, não só por vaidade? Por quê? Porque o sol ele tem um efeito acumulativo na nossa pele, né? Então ele vai... A gente tem que entender o seguinte, que não adianta, o que todo mundo acha que ela vai pra praia, você fica vermelhinha, descasca e depois que você descascou, você tá ótima. Acabou o efeito do sol. E não, o sol, ele altera o DNA da nossa pele. Então, desde que você é pequenininha até hoje, pensa, a sua vida toda, o sol tá batendo e tá alterando seu DNA. Então a gente tem que tentar bloquear essa maneira que o sol bate na nossa pele. A maneira que a gente tem é o protetor solar. O que o protetor solar faz? Ele vai absorver energias, raios ultravioletas e transformar em calor. Ele não vai deixar com que a nossa pele absorva. É ele que vai absorver. Então, ele protege a nossa pele contra esses efeitos ruins do sol. Por isso que é tão importante usar o protetor solar. Ou seja, não adianta, por exemplo, a gente achar assim, vou pegar sol esse ano, só esse ano vou ficar muito queimada, altas marcas, né? Não. É que a gente tem essa cultura ainda no Brasil, né, de se expor bastante ao sol.
e achar que assim, daqui 2 anos tá tudo resolvido, eu faço, sei lá, um tratamento estético e resolvo. Pois é, isso aí é até complicado a gente falar, porque a nossa pele, 80%, de 70% a 80% da nossa pele hoje é o sol que a gente toma até os 18 anos. Então, eu falo para meus pacientes, não se sintam perdidos, porque eu também estou. Porque quando eu era pequenininha, eu ia muito para a praia e minha mãe não usava protetor, porque a gente não tinha a cultura do protetor solar, a gente não sabia o tanto que era importante usar o protetor solar. Então, eu não tomei sol quando eu era pequeno, então minha pele no futuro ela já vai ter uma maior propensão a manchas, a um fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento da pele maior. Então, eu falo para os pacientes, vamos correr atrás desse prejuízo, vamos usar o protetor solar. Tem que usar. Não que você vai apagar o que você já teve no passado, mas a gente vai tentar fazer com que não piore para no futuro desenvolver o câncer de pele e desenvolver algumas outras alterações que a gente não gostaria. Certo, assim, a gente está falando dessa questão toda ligada a verão prolongado, intensidade do sol. Poliana, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão que virou uma questão de interesse público mesmo, né? É a questão ligada não só ao cuidar da pele, mas também a cuidar da saúde, né? De uma doença de grande impacto social, que é o câncer de pele. Então, por que, vamos dizer assim, o sol é um inimigo número 1 nesse combate? Porque o sol é o principal causador do câncer de pele. Então, a principal causa do câncer de pele é o sol. Então, se a gente não se prevenir do sol, a gente pode desenvolver no futuro câncer de pele. Não só no futuro, como hoje. Então, eu falo desde para os meus pacientes mais jovens. É agora que tem que usar para poder, no futuro, não entrar em contato com isso. É cada vez mais frequente. É cada vez mais frequente. A gente pega no consultório pacientes, hoje são idosos, 70 anos, mas tem muitos pacientes de 50 que já estão apresentando também. Então, está cada vez mais frequente. Então, tem que prevenir do sol com um protetor solar para no futuro não adquirir um câncer de pele. Por exemplo, eu acho que assim, eu cometo vários erros, todo mundo comete, né? E depois a gente vai ficando mais esperta ao longo dos anos, né? E fica mais atento a essas questões. Acho que todo mundo tem essa questão de colocar o protetor solar muito no rosto, né? No rosto, na face mesmo. E esquece, por exemplo, de orelhas, de pescoço, de colo. Como que funciona isso? A gente tem que passar também, por exemplo, muito exposta, por exemplo, uma pessoa que trabalha no sol, um pedreiro, vamos supor, uma pessoa um carteiro, que está sempre associada a essas funções muito ligadas, né, exposição ao sol. Tem que passar nessas regiões todas? Primeira coisa eu vou falar o horário. Como que a gente usa um protetor solar? Porque as pessoas elas não estão acostumadas. Como a gente não tinha essa cultura, a gente não sabe direito como usar. Então, o protetor solar para aquelas pessoas que trabalham no ar livre ou aquelas pessoas que estão em atividades de lazer ao ar livre, a gente tem que passar de 2 em 2 horas. Para o seu dia a dia, o dia a dia, para quem tem um consultório, quem trabalha, quem fica em casa, porque as pessoas que ficam em casa acham que não precisam usar protetor solar, tem que passar. Pelo menos na hora que acorda e depois do almoço, para proteger para o período da manhã e para o período da tarde. Isso para as pessoas que não estão expostas diretamente, porque aquelas pessoas que estão expostas diretamente é de 2 em 2 horas. Você está na piscina, está no clube, um carteiro que está andando na rua o tempo inteiro, aquelas pessoas que trabalham expostas ao sol tem que passar mais vezes. E aí, essa questão que você falou é muito legal, porque por incrível que pareça, a maior parte dos cânceres de pele de homem que eu estou atendendo são em orelhas e retroauricular. Por quê? Porque são áreas que as pessoas esquecem. Então, a gente sempre tem que passar, eu vou dar mais ou menos uma dica de como que eu oriento a usar o protetor solar. Põe uma gotinha do tamanho de uma ervilha, mais ou menos na sua mão. Aí você coloca uma gotinha na testa, uma gotinha de ervilha aqui, nas regiões malares. Aí você põe mais uma gotinha e divide, aqui e aqui. E depois espalha. Eu espalho sempre no sentido do nariz para a orelha. E a gente espalha nesse sentido. E pronto, tranquilo, fácil de espalhar. Mas a gente que tem mulheres, nós temos cabelos, é mais fácil de tampar, mas homem não tem. Eu atendi esses dias agora um paciente, um sexo masculino, com 2 cânceres enormes aqui atrás da orelha. Ele trabalha com lava-jato a vida inteira, ficou exposto ao sol no lava-jato, não usou protetor e tem. Então, assim, ficar atento. Colo, gente, não se esqueçam do colo. As blusas são cavadas, o colo fica feio, o colo dá mancha, o colo dá câncer de pele. Então, ficar atento. Pescoço, colo. Eu sempre oriento passar em face, pescoço, colo e nos braços, que são as áreas mais fotoexpostas que a gente tem.
Certo, é uma super dica aí da Poliana, né? Fiquem atentos à forma de como passar o protetor solar. A gente vai esperar mais um pouquinho, viu, Poliana, pra gente continuar nosso assunto aqui. Lembro você que o nosso programa é ao vivo, então dá tempo ainda. Quer saber coisas ligadas à pele, ligadas também ao cuidado com ela? Entre em contato aqui na TV Campos de Minas, 3372-3720 ou nos mande um WhatsApp no 9972-1640. A gente vai para um intervalo pequeno e voltamos já já.